Duplo Expresso. E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, este é o Drops do programa Duplo Expresso deste dia 10 de outubro de 2018, quarta-feira, um programa que teve participação da nossa comentarista Patrícia Vauquier, falando ao vivo a partir de Paris, capital francesa, sobre dissonância cognitiva da esquerda versus fascismo de entrega aos Estados Unidos. Esse foi apenas um dos momentos do Duplo Expresso de hoje. Mas perguntar não ofende, né, Rômulo? Eu fiz algumas perguntas. Será que você vai conseguir me responder aqui no Drops? Onde é que está a turma do Câmpora Peron? Onde é que está a turma do Lula é Haddad, Haddad é Lula? Onde é que está a turma do não vai ter golpe, do mexeu com Lula, mexeu comigo? Onde é que está a turma do eleição sem Lula é fraude? Rômulo, me responda, por favor. Wellington, todo esse pessoal conta com a falta de memória da militância e da falta de politização que eles muito bem irrigaram quando estiveram no poder, a falta de desenvolvimento do pensamento crítico, para poder colar mais um slogan totalmente contraditório com os anteriores. Então agora, todos, mais uma vez, você vê um blocão se formando, um consenso na globosfera, né, nessa blogosfera dita progressista. Agora todo mundo diz, não, é importante que o Haddad seja o Haddad, não seja mais o Lula, e sinalize para o centro. Wellington, eu levantei ontem no Twitter e também no programa Debatemos Hoje duas hipóteses. Essa história do Fernando Haddad querer se identificar com a Globo, com o PSDB e com a finança, de duas uma. Ou ele está no esquema e já voltou àquela ideia inicial de entrar para perder, sabendo que vai perder, e quer legitimar ainda mais essa derrota, fazendo isso, tornando mais fácil o trabalho do Bolsonaro. Ou então, como ele chegou a namorar a ideia de vencer no momento em que a Economist, portanto a família Rothschild, controla há séculos, literalmente, a finança transnacional, e a Standard & Poor's, a agência de crédito, de avaliação de risco de crédito, quando elas aderiram à campanha dele, ele chegou a namorar a ideia de ganhar, porque o capital internacional, a finança transnacional, disse que queria ele e não o Bolsonaro na presidência da República. Só tem um problema, Wellington. O pessoal da burguesia local brasileira não está obrando e andando por que diz a finança internacional nesse momento. Eles estão num surto. Aqui alguém me relatava agora que o José Roberto Mendonça de Barros foi ontem na Val de Vogue, falando isso, não interessa que a gente não sabe o que o Bolsonaro vai fazer, pelo menos ele vai acabar com o protagonismo das minorias. É isso, o pessoal não está nem ligando se vai perder ou ganhar dinheiro, eles estão loucos, entraram nesse surto paranoide do contra bolivarianismo, comunismo 2.0, Rússia, China e tal, e não estão obedecendo às instruções que vêm de fora da finança internacional. A Globo, por enquanto, parece aí também em cima do muro, mas também vai ser enquadrada. Então, o Haddad está querendo agradar, se tornar mais realista que o rei, então mais PSDB que o PSDB, mais Globo que a Globo, mais finança que a finança, pensando o seguinte, bom, se no primeiro turno a fraude eleitoral na urna e na totalização funcionaram em benefício do Bolsonaro, se eu agradar muito o establishment, pode ser que eles façam uma intervenção lá na informática do TSE e troquem de sinal a fraude. Só tem um problema, Wellington Calazans. O Bolsonaro chegou a quase apenas 3 pontos de distância dos 50%. Se nós não tivermos um evento político maior nesse momento, imponderável, uma comoção, uma bomba semiótica, como justificar uma virada só lá na urna, ainda que apertada? O Bolsonaro só precisava converter 3 e pouco de votos para ganhar, dado o resultado dele. Esses 50% de eleitores, lógico, tem fraude aí, mas toda essa massa bolsonarista que viu e que está sendo, na verdade, recebendo de volta do Bolsonaro não instrução, mas a sugestão de que a fraude foi para prejudicá-lo e roubar a vitória dele no primeiro turno, como esse pessoal vai se comportar na oposição, Wellington? É ingovernável. Se o Haddad ganhar agora com uma suposta virada, mesmo assim agradando, mesmo na fraude lá, se ganhar, como que ele vai governar? Esse pessoal vai para sempre dizer que foi roubado, ele já entra totalmente deslegitimado e esvaziado num Congresso em que ele é francamente minoritário. Então, eu não acredito que ele seja tão ingênuo de achar que o sistema que não rasga dinheiro, como a vitória do Bolsonaro está quase dada,
Eles não vão, a Globo não vai brigar frontalmente com o Bolsonaro. O Bolsonaro chegar em 1º de janeiro, se ele quiser, ele quebra a Globo, cobrando a dívida do BNDES, que a Globo não tem nem como pagar e nem como rolar, porque não tem bens para dar em garantia. Nem o Temer conseguiu quebrar esse galho para a Rede Globo até aqui. Então, ela não pode brigar frontalmente com o Bolsonaro, como ela já fez, por exemplo, com o PT, porque o Bolsonaro vai fazer o que o PT não fez, o Wellington Calazans. Então, essa é uma ingenuidade muito grande. Eu falo, ingenuidade, quando já chega nesse nível, já se aproxima da cumplicidade, Wellington Calazans. Com certeza. A minha opinião já está dada sobre esse assunto. Acho que Haddad é fruto do PT jurídico que levou Lula para a cadeia, que não condenou a Lava Jato na campanha, que diz que vai dar ainda mais poderes à justiça, isso significa tirar mais poderes do povo, que abandonou Lula aos leões, e eu acho que Lula é que falou, sai de perto de mim, encosto, né? Porque quem tem um amigo desse não precisa de inimigo. Rômulo, um grande abraço, amanhã a gente volta com... Sim, pode falar. Wellington, só antes de concluir, eu queria dizer o seguinte, o Yorkshire, que nos auxilia e colaborador do Duplo Expresso, ele fez uma síntese perfeita. O Haddad, ele fala para os concanudos, quando ele deveria falar para os decanudos, lá canudos da Bahia, Bahia, é Bahia, né? Eu acho que é na Bahia que fica, lá teve o açude que afogou a Canudos para justamente acabar com essa memória. Ele está falando do pessoal de Canudos, mas ele está conversando com o pessoal dos Canudos, com o pessoal com Canudos, os diplomados. Nós damos alguns exemplos disso durante o programa, mas é importante ter em mente o seguinte: primeiro, eu concordo com você, Wellington. Eu acho que quem não quer ficar colado a essa derrota, porque não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário, é o presidente Lula. Então, ele é que está dispensando. Mas, mesmo assim, já começou, Wellington. A gente viu um artigo canalha aí do Primo Pobre, da blogosfera, que foi reproduzido, inclusive, no Conversa Fiada, já colocando a conta no pescoço do Lula. Esse pessoal todo esquece, quem está dizendo que o Haddad tem que ser o Haddad, que ele tinha 2% das intenções de voto quando dizia que ele era o Haddad do PT, era 2%. Quando o Lula tinha mais de 40% e ganhava no primeiro turno. Até um mês atrás, que Lula é esse que é um fardo pesadíssimo para carregar, que ganhava no primeiro turno? E com ele o Bolsonaro tinha menos de 20% dos votos. A culpa é do Lula? Ou é a culpa do Haddad, que não teve competência para ser o poste do Lula? E chegou aí falando coisas que as pessoas não identificam como sendo o legado do Lula. Wellington, a gente não vai dar conselho de voto, mas em nível pessoal, eu falei no programa o seguinte: eu estou aberto a ser convencido pelo Fernando Haddad se ele resolver dar uma guinada, aí, um cavalo de pau, e encarnar o poste do Lula, falar ao povo de coisas que são caras ao povo, se dirigir aos dicanudos, como falou o Yorkshire, e falar do nacionalismo e colar no Bolsonaro, que o Bolsonaro é o candidato do Temer, o Bolsonaro é o candidato do PSDB, o Bolsonaro é o candidato da Globo, o Bolsonaro é o candidato da finança internacional e dos bancos. Se ele ficar encarnando esse personagem, sendo ao contrário, ele, o Haddad, o candidato do sistema, eu acho que estou aberto aí, vamos ver o que vai acontecer, mas eu não vou sair para votar no segundo turno, mesmo porque, se eu for lá mesmo para anular, ou mesmo para votar no Haddad, esse voto vai estar sujeito a fraude. A gente sabe disso. Então, eu prefiro ficar com uma abstenção para o pessoal não brincar com o meu voto lá, passar para quem eles quiserem. Agora, eu estou disposto, mesmo que seja para ser derrotado, se ele encarnar um projeto de esquerda de verdade, um projeto nacionalista de verdade, ajudando com esse pouco tempo que a gente tem na pedagogia, na politização da população para a batalha que virá depois, aí eu estou disposto a ir lá e votar, mesmo com a fraude, né? A gente sabe disso, mas dificultar o trabalho da fraude para tirar o tamanho da vitória do Bolsonaro. Agora, se ele está encarnando o candidato da Economist, o candidato da Globo, o candidato da Standard & Poor's, eu acho que é pelo contrário. É importante, pela pedagogia, que a derrota, que já é certa, parece, seja pelo maior score possível, que é para justamente possibilitar que as bases do PT se revoltem internamente e joguem esse PT jurídico, esse PT rendido, na lata do lixo e tornem o PT novamente um partido de luta, um partido de combate, porque, a continuar com isso aí, a esquerda está perdida no Brasil pela próxima geração política, Wellington. O Drops volta amanhã. O programa Duplo Expresso é às 6 da manhã de Brasília. Um grande abraço e até lá. Duplo Expresso.